A graça e paz, irmãos, hoje nós vamos meditar no texto de Mateus 5, verso 13 até o verso 16, diz assim: Vós sois o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançá-lo fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos meditar na seguinte grande ideia: a igreja cumpre sua missão quando faz diferença no mundo. Outro dia falei em uma das mensagens do Evangelho de João, que o mundo nos odeia, porque a igreja e o mundo são essencialmente diferentes. A igreja é chamada do mundo, está no mundo, mas não é do mundo. Ela atrai do mundo aqueles que devem pertencer à família de Deus. A igreja só é relevante quando é totalmente diferente do mundo. A amizade da igreja, o flertar com o mundo, é um desastre. Quando a igreja tenta imitar o mundo para atraí-lo, ela perde a sua capacidade transformadora. Podemos fazer a diferença se entendermos melhor o ensinamento de Jesus, nos dispondo com uma vida de obediência à sua palavra. Então, nesse texto, Jesus nos dá dois exemplos práticos sobre como deve ser o nosso testemunho como cristãos e também uma ordem para assim andarmos, para que o mundo veja as nossas obras. Primeiro, o primeiro exemplo prático de que somos o sal da terra, está no verso de número 13. A igreja exerce um papel restringidor na corrupção do mundo. A igreja é o sal da terra, ela deve coibir a decomposição, ela deve se preservar da corrupção, ela dá sabor, ela provoca sede. Sem a presença da igreja, o mundo tornar-se-ia um ambiente insuportável para se viver. A igreja é o grande feio moral do mundo. A igreja somos nós, os crentes. O crente não é aquela pessoa que apenas diz ser cristão. O cristão verdadeiro é aquela pessoa que pratica o evangelho, a palavra de Deus. Não é um faz de conta ou somente aparentar que pratica, como era costume dos fariseus. Eles demonstravam ar de tristeza, semblante caído, para dar a entender que jejuavam constantemente. Lá em Mateus 6,16, Jesus diz: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque eles desfiguram os seus rostos para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Davam esmolas, estendendo a mão para serem vistos por todos. Mateus 6,1 diz: guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistos por eles. De outra sorte não tereis recompensa junto do vosso Pai que estais no céu. O que é o sal, então? O sal é um tempero indispensável para todos nós. As suas propriedades, as propriedades do sal, ela é de grande importância na alimentação, quando usado sem excesso. Ela conserva, dá sabor aos alimentos, possui grande propriedade de preservar o alimento. Então imagine a água do mar se não tivesse o sal, com a imensidão de detrito que são jogados nela, o que seria da humanidade? Então Jesus ele comparou os cristãos ao sal. Ele conhecia as propriedades que o sal possuía e que são de grande valor para a vida humana. É isso que ele serve, é isso que ele quer ver entre o seu povo, que sejamos relevantes no mundo, que façamos diferença no mundo, que conservemos e preservemos seus princípios, dando sabor à vida. O vocábulo sal é que deu origem à palavra salário. Por quê? Porque antigamente os soldados,
eram pagos em parte com medidas de sal. Então, quando o sal é usado na medida certa, ele só traz benefício. Quando o sal é usado em excesso, ele estraga o paladar, dá um sabor desagradável e o alimento é rejeitado. Da mesma forma, acontece com os cristãos. Os exageros não servem para a edificação de ninguém. Pelo contrário, assusta e afasta as pessoas de ouvirem o Evangelho. Na Bíblia, encontramos referências ao sal como sendo usado com frequência e de diversas maneiras. Por exemplo, em Levítico 2:13, Deus recomenda para que se temperassem com sal todos os manjares recebidos como oferta. Por quê? Porque o sal era usado para dar sabor aos alimentos oferecidos também aos sacerdotes. O sal do concerto do teu Deus, diz lá o texto. O sal era tido como indestrutível pelo fogo. Daí ser considerado também como símbolo das alianças que entre os sacerdotes e Deus duraria para sempre. O sal usado em um sacrifício o valorizava e dava-lhe o sentido de durabilidade. O texto de número 18 e 19 diz: eu tenho dado a ti como porção para sempre. É um pacto perpétuo de sal perante o Senhor. Então, quando o sal se misturava com elementos impuros, perdia a sua eficácia, ou seja, tornava-se insípido, sem sabor, não possuindo valor para coisa alguma. Quando não servia mais para ser usado nos ritos sacrificiais, era lançado pelo chão ao redor do templo para impedir que o terreno se tornasse escorregadio, para ser pisado por todos que ali transitassem. Nós estamos falando sobre dois exemplos práticos que Jesus nos dá nesse texto sobre como deve ser o nosso testemunho como cristãos e uma ordem para assim andarmos para que o mundo veja as nossas obras. O segundo exemplo está no verso 14, de que somos a luz do mundo. A igreja, ela exerce, irmãos, um papel positivo de transformação no mundo. Por quê? Porque a igreja é a luz do mundo, a igreja é o símbolo da verdade. Fora da palavra de Deus, fora de Cristo, que é a verdade, fora da igreja, não há outra verdade, não existe isso. A luz é símbolo da verdade, é símbolo da pureza. A luz é símbolo da vida, a luz dá direção, a luz aquece no frio, a luz gera vida. Aprendemos isso na escola através de um processo chamado fotossíntese. A luz, a semelhança do sal, possui também qualidades especiais. Ao brilhar, afasta, por exemplo, as trevas. Todo crente deve refletir a luz que vem de Cristo. Paulo disse que o cristão deve resplandecer no mundo. Filipenses 2,15, ele diz: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpados, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. A presença do cristão, assim como a presença da luz, deve ser notada por todos. Segundo aos Coríntios 3,2 diz: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Quando Deus ordenou a Moisés sobre a construção do tabernáculo, ele preocupou-se com a constância da iluminação. O texto lá de Êxodo 25 e depois o 27, especificamente o verso 20, diz assim: ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. O rei Salomão disse em um de seus provérbios que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4:18. O novo crente começa a trilhar um caminho com pouco brilho. À medida que ele vai caminhando, ele vai crescendo no conhecimento de Cristo, e cada vez
fica mais brilhante até tornar-se como o sol ao meio-dia, através do seu testemunho junto aos descrentes. Jesus nos chamou para a sua maravilhosa luz. Primeira carta de Pedro 2,9, dizendo ele, diz que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos a menina dos olhos de Deus, portanto, esse brilho deve ser intenso, a fim de dispersar as trevas e, consequentemente, o pecado. Jesus recomenda aos seus: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Deus é a luz e não há nele trevas nenhuma. Aquele texto de 1 João 1,5, ele diz: e essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Estamos falando sobre 2 exemplos práticos sobre como deve ser o nosso testemunho como cristãos e uma ordem para assim andarmos, para que o mundo veja as nossas obras. Veremos agora esta ordem. Qual seria essa ordem? A ordem para o mundo ver as nossas obras. Obras aqui, irmãos, é testemunho, ver os nossos testemunhos. Então a igreja é um agente de transformação quando ela vive como luzeiro no mundo. A vida da igreja é a sua primeira mensagem. E a sua mensagem, os olhos. A igreja só tem uma mensagem se ela tem vida. Sem testemunho não há proclamação. A vida precede ao trabalho. O exemplo é mais importante do que a atividade. Não adianta ser uma igreja super movimentada, mas em que não há testemunho. A igreja é um agente de transformação quando ela anuncia o evangelho com senso de urgência. A igreja precisa ter um alto conceito da Escritura, da suficiência da Escritura. A igreja precisa ter um alto conceito do evangelho. A igreja precisa saber que não há outro evangelho, como Paulo diz lá em Gálatas. A igreja precisa pregar o evangelho no poder do Espírito Santo. Ela precisa depender do Espírito Santo. A igreja precisa pregar com lágrimas. A igreja, ela é um agente de transformação quando usa todos os métodos legítimos para alcançar o maior número de pessoas. Paulo não está ensinando lá em Coríntios, no capítulo 9, verso 23, duplicidade, mas flexibilidade. Jesus abordou as pessoas de forma diferente. Por exemplo, Nicodemos, o paralítico de Betesda, Zaqueu, o leproso. Então Jesus quebrou tabus para evangelizar. Por exemplo, a mulher samaritana. Então Jesus usou vários métodos para alcançar o maior número de pessoas. Ele fez evangelização pessoal, ele evangelizava em massa várias vezes. Jesus pregou para multidões. Ele evangelizava pelo ensino, isso aconteceu no Sermão do Monte. Ele evangelizava pelo serviço, quando ele curou, quando ele alimentou, quando ele consolou, quando ele serviu os discípulos e as pessoas que o seguiam. Paulo usou também vários métodos para alcançar o maior número de pessoas. Ele evangelizou de forma pessoal a guarda pretoriana, quando na cadeia. Ele evangelizou nos lares, ele evangelizou pela apologética, ele evangelizou pela literatura, por cartas. Então a igreja, ela é um agente de transformação quando se torna voz profética no mundo. A igreja não pode ser conformista, omissa, covarde. João Batista denunciou o adultério do rei Herodes. Jesus chamou Herodes de raposa. Os
apóstolos ensinaram que a obediência ao poder civil tem limites. Tiago denunciou a ganância dos ricos, fraudando o salário dos trabalhadores. Amós denunciou os juízes que vendiam sentenças. Isaías denunciou o pecado da ganância insaciável que leva a riqueza a se ajuntar nas mãos de poucos. Os profetas denunciaram o pecado no palácio, no templo, nas ruas. Os reformadores denunciaram o pecado. Os avivamentos aconteceram na história porque a igreja saiu da sua zona de conforto. A igreja precisa se posicionar sobre os demandos contra a lei moral de Deus, como aborto, homossexualismo, corrupção, idolatria e tantas outras coisas que nós temos visto que desagradam e que transgridem a lei de Deus. No início, eu disse que a igreja cumpre a sua missão quando faz diferença no mundo. Essa é a ordem de Cristo, que façamos a diferença como igreja. Por isso é que Jesus comparou aquele cristão que não vive condizente com o evangelho ao sal insípido, que não tem mais valia, não tem mais condições de fazer a diferença. E você, meu irmão, qual sal você tem sido? O que tempera, dá gosto, ou o insípido, sem gosto e sem valor? Ser diferente é dar testemunho com suas palavras e com suas ações, demonstrando que Cristo é o Senhor da sua vida. É rejeitar o erro e a mentira, renunciando o mundo e apegando-se ao bem e à verdade que é Jesus. O que a Igreja Batista em Jardim Mauá pode fazer para transformar os lares, o bairro, a cidade, influenciar nosso estado, nosso país e, por que não, o mundo? Que instrumentos nós temos nas mãos para fazer isso, meus irmãos? O que não estamos fazendo, o que precisamos começar a fazer? O que estamos precisando corrigir na nossa caminhada? O que precisamos deixar de fazer, que estamos fazendo, que não está dando certo? Essas são perguntas para a nossa reflexão como igreja. Nossos lares deveriam ser agências de evangelização. Os jovens deveriam ser influenciadores nas faculdades e escolas e não influenciados. Os membros da igreja deveriam influenciar com exemplos nos seus trabalhos. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, sendo sal da terra e luz do mundo, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Amém.